Olá, seja bem-vindo à didática do ensino da matemática na alfabetização. Hoje nós vamos falar sobre aprendizagem e a função social matemática. O que é a função social? O uso da matemática. Então, nós temos que pensar que a criança está imerso num mundo do qual fazem matemática a todo momento, ou seja, vão no aniversário do amiguinho, quantos aninhos está fazendo? A criança mostra 3, vai pegar o elevador, tem que apertar o andar do qual quer chegar, ou seja, a criança faz matemática todos os dias, não só a criança, né? O adulto também, número de sapato, número de roupa, ou seja, se pensarmos, não vivemos sem a matemática. Bom, os conhecimentos trazidos pelas crianças da educação infantil são vários, são diferentes e eles são heterogêneos e assistemáticos, ou seja, eles trazem o conhecimento que eles têm do qual o ambiente que eles estão inseridos. Agora, o professor tem que saber desse conhecimento, ouvir essas crianças, entender que conhecimento é esse que eles trazem para a sala de aula, para que ele possa criar situações de aprendizagem matemática atendendo às necessidades do seu aluno. E também para atrelar a questão social e cultural. Bom, o que o Monteiro fala para nós? A educação infantil ela deve articular as experiências extracurriculares com os conhecimentos matemáticos já socialmente construídos, ou seja, eu ofereço a ela situações matemáticas, mas eu tenho que intercalar com o conhecimento que ela traz fora da escola. Eu não posso colocar de lado o conhecimento que ela traz da vida social da qual ela é inserida. E a partir daí eu vou construindo junto com ele o conhecimento matemático, mas dentro do quê? Dentro do conhecimento matemático social que ele conhece. Então, se a criança mora em casa, talvez ela possa não ter o conhecimento do quê? Do andar do elevador, porque às vezes ela nunca andou de elevador. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Bom, a criança ela não vai aprender matemática de maneira mecanizada, ou seja, se eu não oferecer sentido do uso daquela matemática, ela não vai aprender. Ou seja, eu tenho que falar para ela que número de calçado você usa, ela tem que ver o sapato dela, saber que aquele número corresponde ao tamanho do pezinho dela, da idade, do tamanho que ela está. Eu não posso oferecer apenas cartazes e pedir para que ela copie o número 25. Não, se ela calça o número 25, vamos apresentar de maneira que tenha uma função ativa essa matemática. Caso contrário, fica muito difícil a aprendizagem. Fica como uma aprendizagem do qual nós adultos já passamos por ela. Por isso a gente tem medo da matemática. Bom, a aprendizagem ela precisa ser significativa e a criança tem que atribuir sentido. Se eu não oferecer sentido ao uso daquela matemática, a criança nem se interessa. Por quê? Porque ela não vai ter objetivo para o uso daquilo lá. Um exemplo, as crianças balançam o balanço do parque, geralmente elas fazem uma contagem. Por quê? A professora geralmente fala, olha, balança até o número 10 e troca de aluno. E aí as próprias crianças vão organizando esse contar para que elas saibam se vai ser o próximo ou não, se está perto dela balançar ou não. Ou seja, ela atribui sentido àquela contagem e é significativo. A hora que eu chegar no número 10 é a minha vez de ir para o balanço. Caso contrário, se eu ficar, vamos contar do 1 ao 10, não tem sentido nenhum, a criança não se sente nem estimulada para aprender. Bom, a criança aprende pela sua ação, ela é protagonista da sua ação, ela tem movimento, ela tem pensamento, ela tem fala, ela tem expressão, ela tem emoção. Eu não posso esquecer disso quando eu planejar minhas atividades e olhar para a minha sala da educação infantil. Ela aprende pela sua ação sobre o meio onde vive, por isso que os conhecimentos são diferentes. O ensino da matemática, desde a educação infantil, ele tem que ser
do mais fácil para o mais difícil, eu não posso fazer o inverso. Bom, as crianças da educação infantil, elas trazem o seu conhecimento e eu preciso atrelar o uso dessa matemática nas atividades de maneira que seja de uso social no contexto da vida dela. Lorenzato, ele nos remete a pensar que muitos são os fatores que podemos oferecer para essa criança numa aprendizagem matemática dentro de um uso social, dentro do quê? De uma função social. Quais são elas? Descobrir a realidade daquela criança, observar e oferecer experimentações de materiais concretos, que é o conhecimento físico que a gente já falou lá no começo, estabelecer relações entre as coisas. Quando a gente fala entre as coisas, nós estamos falando entre todos os objetos. Ler a própria realidade. Também usar uma linguagem próxima da criança, sem a questão moral, sem juízo de valor. Partir do concreto para o abstrato. Lembra que nós já falamos disso também. Eu tenho que oferecer o concreto para a criança ter condição da abstração do pensamento. Utilizar diferentes linguagens para expressar ideias. Quanto mais sentido a criança der à função daquele campo numérico, mais facilmente ela aprenderá a matemática. Diferentes crianças, diferentes preferências, habilidades, tendências e competências dentro dessa sala da educação infantil. Com o passar do tempo, as crianças vão fazendo diferentes interpretações para o mesmo assunto, para uma mesma atividade, eu tenho que ser a escuta dela. Quanto maior a vivência dessa criança dentro do campo numérico, maior será o quê? A aprendizagem dela, mais fácil ela aprenderá. As atividades escolares, elas têm que ser um prolongamento das atividades vivenciadas fora da escola dessa criança, ou seja, o que ela vivenciou lá com a família dela que eu posso trazer para dentro dessa escola, para dentro dessa pré-escola e atender as necessidades dela. Bom, se a gente for pensar de que maneira eu, enquanto professor, se eu desejo de fato que essa criança construa significados, eu preciso que em sala de aula o professor oferte a ela, possibilite a ela muitas e diferentes situações para que ela possa vivenciar as mais diferentes experiências do campo matemática. Porque assim ela vai construindo o quê? A sua própria aprendizagem. Lorenzato evidencia o quê? Que as atividades de sala de aula devem ser apresentadas, reapresentadas, avaliadas, as crianças devem escrever, falar, desenhar, as diferentes maneiras, registrar o campo numérico. A atividade experimental é de suma importância para a criança da educação infantil, ela tem que experimentar. Não adianta eu falar para ela, ela precisa experimentar, sentir o que eu estou falando. Eu preciso ofertar a ela diferentes materiais e atividades. O professor deve conhecer o nível de pensamento das crianças e a criança ela aprende pela sua ação sobre o meio pela qual ela vive. Ela aprende pela ação com os objetos, ela traz sentido àquilo tudo que é oferecido e é um meio que ela possa dar significado e aprender. Bom, nós temos que pensar que as crianças desde muito pequenas, elas já resolvem problemas. Quando ela vai brincar com os amiguinhos, ela entra em situação de conflito e ela mesma resolve os problemas. Então, ela só não sabe que ela resolveu um problema, mas ela resolveu. E aí, as crianças, para resolverem esses problemas, elas trazem o quê? As diferentes estratégias. Elas trazem os caminhos dos quais elas conhecem. As crianças, elas criam hipóteses, soluções e estratégias para a resolução de problemas. Quando se pensa em problema matemático dentro de uma escola, o que a gente pensa logo de imediato?
Pensa numa folha, do qual vai ter um enunciado e esse enunciado vai trazer a quê? A uma solução. Que solução? A uma conta. Na educação infantil é diferente, a gente vai pensar numa resolução de problema de maneira que as crianças tragam as diferentes estratégias, essas diferentes estratégias elas sejam ouvidas e elas, por último, serão registradas das mais diferentes maneiras, através de um desenho, através de um mural, através do professor escrevendo o que as crianças falam, mas ela não tem necessariamente a conta para chegar ao fim do problema. Bom, a Reis, ela colabora muito com a gente quando ela fala que o professor, ele tem que perceber quando uma situação se apresenta como problematizadora e desafiadora. Ou seja, às vezes na sua rotina escolar mesmo, ali em sala de aula, aparecem situações de conflitos, situações, problemas, dos quais a professora pode colocar para o grupo todo, resolver de maneira muito simples e ofertando possibilidades dessas crianças criarem as estratégias. Reis ainda fala para nós que os problemas que aparecem na rotina escolar podem ser resolvidos através de uma roda de conversa, que eu acabei de falar, colocando as crianças para falarem na roda. E esses problemas podem aparecer de diversas maneiras, quando vai distribuir brinquedos com as crianças e falta brinquedo para uma criança, ou quando uma criança quer o brinquedo do outro, e ouvir essas crianças para a resolução dos problemas. Então, a educação infantil, olha aqui, ela apresenta uma rotina riquíssima de situações problema. Monteiro, ela ainda acrescenta um pouco mais, né? Ele fala que o trabalho matemático com situação problema, ele precisa ficar o quê? A cargo das crianças. O quê? Situação problema aparece e a solução precisa ser a cargo das crianças. Quando a gente fala que a solução vai ser a cargo das crianças, o educador, o professor, o pedagogo, ele tem que ficar muito atento e respeitar as mais diversas situações que irão aparecer. E aí fazer entrar em confronto com essas ideias e chegar a uma solução que o grupo deseja que seja o ideal para essa situação, problema ser solucionada, né? A criança, quando eu ofereço a ela a oportunidade dela criar a estratégia da solução de problema, eu estou simplesmente dando a ela a condução de ser o quê? Uma produtora de conhecimento, porque ela vai refletir sobre a situação, ela vai tentar buscar soluções, ela vai questionar, ela vai ficar interagida com a situação porque ela quer resolver. Criança, ela é ação pura, é só oferecer o desafio a ela. A Smalley, ela apresenta para nós 3 características de uma perspectiva metodológica na questão de situação-problema. Considerar como problema o quê? Toda situação que permita uma problematização. Apareceu na sala de aula da educação infantil uma situação que possa ser conflituosa, é uma situação-problema. Buscar caminhos para resolução, com atitude do quê? De investigação. Encontrar a resposta correta, só que quando chegar na resposta correta, deixar que aquela criança que chegou a uma conclusão correta, ele explique o caminho que ele percorreu. A criança de educação infantil, ela precisa pensar e problematizar muito e buscar caminhos diferentes para quê? Para a resolução da situação-problema. Aqui eu citei Vernu, que ele traz para nós algo para se pensar muito voltado para a questão da matemática, quando ele fala do teorema em ato. O que ele fala? Não importa o caminho percorrido, mas desde que chegue a uma solução. Ou seja, as crianças podem apresentar diversos caminhos, mas ela tem que, ao final, chegar a uma solução, porque a matemática é científica. Então, eu preciso chegar a uma solução sobre um problema lançado.
A atividade de situação-problema, ela tem que ser muito bem elaborada pelo professor, para que as crianças se sintam alegres, envoltos, estimulados em resolver. Caso contrário, não vai ser uma boa opção. A Reis, ela coloca que as atividades de situação-problema, elas podem ser apresentadas para a criança da educação infantil numa folha de sulfite, com um campo que apresente a situação-problema e que tenha um espaço muito grande para as crianças registrarem das maneiras mais diversas a solução desse problema. Pode ser por desenho, pode ser por colagem, pode ser por rabiscos, né? Que a criança, às vezes, é uma situação de contagem, ela vai usar o rabisco. E pode-se também usar o professor as mais diferentes estratégias, como as parlendas, a literatura, a música e as brincadeiras. Eu trouxe para vocês apenas algumas sugestões de parlendas. Então, as parlendas são versinhos com temáticas infantis, utilizados nas brincadeiras das crianças. Então, eu trouxe 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato, que entra o quê? O campo numérico. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota 1, bota 2, bota 3. O que eu estou trabalhando? A matemática. É uma aula diferente. A literatura, hoje, ela está riquíssima na questão da matemática. Eu coloquei como exemplo 2 livros dos quais dá inclusive para se desenvolver projeto, possibilita a condição do professor desenvolver projeto com as crianças. Então, Pêssego, Pera, Ameixa no Pomar, ele trabalha a questão do maior, do menor, de quantidade. Os problemas da família Gorgonzola, dá para começar a trabalhar com ele na educação infantil e fazer um projeto e continuar com esse projeto no ensino fundamental, porque é um livro de uma gama muito boa para a situação problema. A música, aqui eu trouxe uma que fala das formas geométricas. Então, o professor, ele tem um recurso maravilhoso e diverso para ser usado em situações problemas com as crianças da matemática. E, no caso, todos esses recursos auxiliam o quê? Nas diferentes soluções de problema. Os jogos e as brincadeiras, elas são utilizados há séculos, né, em nossa sociedade. Cabe a nós também utilizarmos dentro das escolas, na educação infantil principalmente, até porque nós temos os direitos de aprendizagem, os campos de experiência para dar conta da questão do brincar. E o jogo, tanto o jogo quanto a brincadeira, causa o quê? Encanto nas pessoas. Então imagina na criança da educação infantil. E com eles nós podemos trabalhar o quê? Os mais diferentes conteúdos, principalmente os matemáticos, dos quais fazem parte da nossa disciplina. Bom, o jogo matemático, ele tem o caráter de material de ensino e aprendizagem. Por quê? Porque ela pode ser um promotor de aprendizagem, vai depender do jogo e da brincadeira que o professor planejar para essas crianças. O jogo, para ele ter um cunho de aprendizagem, precisa ser muito bem planejado e ter o quê? Ação do professor. Então, o professor é um papel fundamental para acompanhar essas crianças no processo, tanto do jogo quanto da brincadeira. Mais para frente eu falo o porquê. Bom, o professor, ele é necessário entender qual é o papel dele quando ele lança para as crianças o jogo, a brincadeira. A mais importante é a intervenção e a mediação. Ou seja, quando eu lanço um jogo, uma brincadeira para o meu aluno da educação infantil, eu tenho que intervir nesse jogo ou brincadeira, ou seja, eu vou criar questões dos quais essas crianças vão contando para o professor como que ele está jogando, ele está brincando, e o professor também vai mediar, ou seja, ele vai compreender de que maneira essa criança está jogando ou ela está brincando, através do quê? Através de perguntas, através de deixar a criança explicar que caminho ele está percorrendo dentro desse jogo e dessa brincadeira. A mediação e a intervenção tem que ser relação do professor com os alunos,
na interação aluno-aluno dentro de um jogo ou dentro de uma brincadeira. Bom, Macedo traz para nós a questão dos jogos divididos em 4 fases. Quais são eles? O jogo do exercício sensório-motor. O próprio nome já diz que é o quê? É o prazer funcional, ou seja, a criança muito pequena, ela pega a bola, joga no chão só para ver o adulto pegar a bola e devolver a bola para ele. Ele pega a bola e joga de novo. E aí o pai ou a mãe abaixa, pega a bola e devolve para a criança. É um prazer funcional, só de ver o objeto cair, clicar no chão. Então, mas é um jogo do quê? De exercício. Ele joga, o outro pega, ele joga de novo para o outro pegar. Jogo simbólico, aqui as crianças têm de 2 a 6 anos de idade, é a questão quando ele começa a se manifestar de maneira com imaginação e imitação. Ou seja, ele pega aqui o cabo de vassoura e sai imitando como se ele estivesse brincando, pulando com o cavalo. Então, nesse momento, o cabo de vassoura vira o quê? Um cavalo. Jogos de regras, são jogos de combinações sensórios motoras ou intelectuais, ou seja, as regras do jogo vai apresentar o quê? O limite, o que pode e o que não pode, e nesse sentido vai regular o quê? As relações entre as pessoas. Exemplo de jogos de regras são vários, a trilha, o jogo de xadrez e vários outros que apresentam as mesmas características. Os jogos de construção, esse é o mais usado na educação infantil, que são jogos que podem serem construídos, o monta-monta, a questão do pequeno construtor, o Lego enfim, e outros. Reame fala para nós que o jogo pode apresentar, sim, um caráter o quê? Educativo, com noções, com conceitos, com quantificação, com comparação, com operações, com grandezas e medidas. Mas nós temos que pensar, o jogo por si só não ensina, o jogo vai ser um recurso didático, uma estratégia diferente para o professor, mas ele precisa mediar e intervir e observar também, porque se ele não for esse agente mediador, esse agente de observação, o jogo por si só não ensina nada. Bom, aqui eu trago a Kishimoto. O que a Kishimoto traz para nós? Que os jogos e as brincadeiras, as regras são internas, ocultas, que ordenem, que conduzem a brincadeiras. As regras são implícitas. Então vamos lá, o que a Kishimoto está falando para nós? A brincadeira, ela tem regra, só que essa regra ela é implícita. Então, o jogo ela tem regras explícitas, ou seja, quando eu pego um jogo para jogar, ele traz a regra. Então, tem a regra do começo ao fim e ao final vai ter um ganhador, correto? Ao chegar no final dessas regras, ou tem o ganhador e o perdedor, ou seja, um jogo cooperativo, não tem nem ganhador nem perdedor, mas tem uma regra o jogo. E a partir do momento que eu comecei a jogar esse jogo, eu não posso mudar a regra. A brincadeira, até muitos dizem, a brincadeira não tem regras. Ela tem regra sim. E ela tem regra de que maneira? Ela é implícita, ela não é explícita. Então, eu não explico a regra da brincadeira para a criança brincar. Não, a criança simplesmente brinca. Mas a própria brincadeira, ela traz regras. Por exemplo, uma criança não vai pegar uma boneca e colocar a cabeça dela dentro da banheira cheia de água. Porque ela sabe que aquilo não pode, é perigoso, pode matar, então ela não vai fazer isso com a boneca, ou seja, uma regra social ela colocou de maneira implícita na boneca. O jogo não, o jogo eu apresento todas as regras e eu tenho que segui-lo, eu não posso mudar as regras do jogo. Bom, ela traz, aqui é Raul, traz para nós os tipos de brincadeiras.
As brincadeiras tradicionais são aquelas de manifestações culturais que nós conhecemos aí ao decorrer da vida, né? Então, a peteca, a amarelinha, na minha época era fubeca, hoje é bola de gude, tem até bola de vidro, mas são as brincadeiras que têm como objetivo de estimular as diferentes formas de relações sociais. Então, são manifestações livres e espontâneas da cultura. Brincadeiras educativas são aquela que aborda a integração das áreas do desenvolvimento, conhecimento e aprendizagem. Por exemplo, a cruzadinha, o boliche, brincadeiras de quantidades com rolo de papel higiênico, que eu coloquei aqui. Na verdade, as brincadeiras educativas, nós temos o quê? Os materiais estruturados, que já vêm com objetivo para isso, e nós temos o que a maioria dos professores fazem, a construção dessas brincadeiras. Brincadeiras do faz de conta, que o próprio nome diz, que é a representação da situação imaginária, ou seja, a criança pega a bonequinha e ela vai ser a mamãe da bonequinha. Brincadeiras de construção, que são aquelas brincadeiras que ela vai fazer a montagem, no caso o pequeno construtor, o monta-monta. A Reame, ela salienta que as brincadeiras apresentam um contexto de ação de competências, porque ela traz condições de dialogar, levantar hipótese, resolver situações, problemas, traz a questão da interação, traz a questão muito da oralidade e a questão da compreensão da brincadeira para poder brincar. Bom, nós vimos neste capítulo jogos e brincadeiras, fases dos jogos e os tipos de brincadeira. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.